Comer doce sem culpa, mito ou realidade? Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Então vem comigo que eu vou te explicar essa polêmica de comer doces. Meu nome é Thaíse, sou nutricionista, já te convido para curtir o vídeo e deixa seu comentário aqui embaixo para que eu saiba qual tema você gostaria que eu abordasse. Bom, antes da gente começar falando sobre doce, precisa ficar claro um aspecto fundamental. A alimentação faz parte da nossa vida, ela vai fazer parte até o nosso último suspiro. Desde o momento que você nasce até a morte, nós temos alimentação, nós precisamos nos alimentar. E o relacionamento que você tem com a comida é algo extremamente importante, não pode ser um relacionamento doentio. Portanto, comer não deve ser algo sem culpa, você deve comer com prazer, porém com equilíbrio. Também construiu-se um mito do carboidrato, que carboidrato faz mal, que carboidrato não é benéfico para as pessoas. Na verdade, ele é. Agora, a grande questão é o tipo que você come e a quantidade. E você também precisa saber que nenhum alimento por si só vai te engordar. O que te engorda é um conjunto de estratégias erradas, assim como para te emagrecer também da mesma forma. Diante disso, eu preciso falar com você sobre excluir alimentos. Então, quando você fala assim, eu não vou comer mais doce, eu vou eliminar os doces da minha vida, vão acontecer 4 efeitos que não são positivos. O primeiro deles é o efeito rebote. Toda vez que você exclui um alimento, a tendência é que você queira comer ele muito mais. Então, por isso, não precisa excluir o doce da sua vida, ou você pode sofrer o efeito rebote. Segunda questão é que os carboidratos, eles são considerados de certa forma a base da nossa alimentação. Nós precisamos tê-los para que a gente possa ter o fornecimento de energia adequado. Agora, as escolhas, o tipo de carboidrato fará diferença, assim como o tipo de doce. E falando sobre os industrializados, a mesma coisa. Você tem como pegar um chocolate, algo que seja menos industrializado. Isso sim é algo que você deveria tirar. Aquilo que realmente não existe benefícios para a sua saúde. Mas entenda algo fundamental. Ter muita vontade de comer doce, sabe aquela vontade incontrolável, não é normal. Se isso acontece com você, pode ser primeiro alteração nos seus exames. Então você precisa procurar um médico, um nutricionista, para que você possa fazer os exames e descobrir se existe alguma alteração importante no seu sangue. Segunda questão, pode ser que você tenha uma resistência à insulina. E essa resistência à insulina acaba te dando vontade de comer doce. Ou pode ser então que você tem falta de minerais. Através de exames nós também conseguimos descobrir. E o mais importante é focar na raiz do problema. Por que você está com essa vontade de comer doce? Não simplesmente eliminar da sua vida. Porque se for uma falta de minerais, a gente corrige e já passa essa vontade absurda de comer doces, tá? Então, se você tem essa vontade exagerada, precisa controlar. Então, eu vou te dar 5 dicas para você que não consegue ficar sem doces, mas que precisa aprender a se controlar aí. Não tem problema comer doces, mas a gente precisa focar nessas 5 dicas. Primeira questão importante, você precisa ter um intestino saudável. E quando eu falo de intestino saudável, não é simplesmente evacuar ou não evacuar, é ter uma composição de bactérias benéficas em maior quantidade do que bactérias ruins. Bactérias ruins nós vamos ter. Agora a grande questão é a proporção que isso tudo está presente no nosso corpo, ok? Então como que você vai fazer para construir um intestino saudável? Precisa beber água e precisa comer os vegetais, frutas, verduras e legumes, porque tudo isso vai alimentar essas bactérias benéficas. Por outro lado, você precisa evitar açúcar branco, açúcar refinado e qualquer tipo de açúcar e excesso de industrializado, porque tudo isso vai alimentar aquelas bactérias ruins. Segunda dica importante, procure realizar o café da manhã e tome cuidado com o tipo de alimento que você come no café da manhã. Às vezes você não come o café da manhã, mas aí à tarde você vai ficar morrendo de vontade de comer doce. Por quê? Porque o nosso corpo existe essa sequência, existe esse ciclo e a gente precisa aprender como ele funciona para que a gente dê as melhores estratégias para ele. Então,
realize o café da manhã, mas tenha escolhas benéficas. Terceiro, comer doces pode ser um hábito, sabe? Você já criou a rotina de comer hábito todos os dias. Todos os dias, depois do almoço, eu como um docinho. Quando cria hábito, seu corpo ele já está acostumado, aquilo já vira um padrão de comportamento totalmente aprendido. Como que você faz? Você troca um hábito por outro hábito. O que você pode fazer? Então vamos supor que depois do almoço você sempre coma um doce. De repente, ao invés de você sempre comer um doce, você pode, de repente, criar o hábito de dar uma volta a mais na rua para você se distrair com outra coisa, ou de repente você pode fazer uma ligação e criar um outro padrão de comportamento, ou você pode, de repente, terminar com uma fruta, que aí já te dá aquele gostinho doce, ou uma fruta seca, que aí acaba sendo um pouquinho mais doce. Isso te ajuda a mudar um hábito por um novo hábito. Mas você também precisa observar as suas emoções. Como é que estão? Será que porque você se sente às vezes muito ansioso, muito agitado, entediado, tudo isso faz você querer comer mais? Geralmente é isso que acontece, é isso que a gente sabe que acontece. Então você precisa perceber qual é o tipo de emoção que está te dando essa vontade de comer doce em exagero. E a última questão que eu quero falar com você é sobre a busca por prazer. O nosso cérebro já sabe que quando a gente come doce, é liberada dopamina, um hormônio de muito bem-estar. E aí você precisa, de repente você está tendo um dia difícil, seu corpo vai lembrar, naquele dia que ele comeu o docinho, veio um hormônio tão bom. Pois é, seu corpo não é bobo. Agora o que você precisa saber, que você precisa ter fontes de prazer de outras maneiras. Você precisa ter uma rotina agradável, um sono adequado para que você não roube e não se sabote aí com essa vontade de comer doce. Então, resumindo tudo isso, não tem problema você comer doce. Seria melhor se você comesse doces mais amargos, 60%, 70% de cacau. Porém, você precisa prestar atenção se você está viciado nesse comportamento do doce, que pode ser por alterações nos seus exames, pode ser por comportamento ou até a sua rotina que não está adequada. Mas e aí? Me conta aqui nos comentários. Qual desses aspectos você precisa trabalhar com urgência? Qual dessas situações está te fazendo comer doce descontroladamente? Porque o problema não é comer doce, mas é quanto e como você está comendo esse doce. Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no nosso próximo vídeo.